Olá, seja muito bem-vindo, muito bom dia ao programa Prosperidade com Deus. E eu pergunto, como que estão os seus caminhos profissionais? Esse primeiro semestre do ano de 2025, como tem sido para você até então? Você é aquela pessoa que se enquadra naquela frase, um passo para frente, dois passos para trás? Isso pode mudar se você se aliar a Deus, se você tiver um pacto com Deus. E eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho, através de testemunhos, o que Deus tem feito na vida daqueles que têm crido, que têm buscado, que tem se voltado para Ele, tá certo? A nossa central já está à sua disposição de atendimento espiritual, é o telefone 48 3216-6162, o WhatsApp 11 3573-3500 para áudio ou texto, plataforma na internet é o pastoronline.com. Quantas são as pessoas que têm encontrado obstáculos para arrumar trabalho, para arrumar emprego? Você se enquadra nesse grupo de pessoas que têm enfrentado essas dificuldades? O mercado de trabalho está desacelerado. Um dos principais motivos é a diminuição no número de vagas disponíveis. Um estudo recente aponta que nos últimos anos, o número de vagas de emprego tem caído constantemente. Algumas das razões é a automoção de tarefas e a adoção de novas tecnologias, o que tem eliminado algumas funções. Já os salários médios têm se mantido praticamente estáveis nos últimos anos. É o que aponta o Ministério do Trabalho. Fatores como o aumento da concorrência no mercado de trabalho e a diminuição no número de vagas disponíveis têm prejudicado a negociação salarial. Com a evolução tecnológica, a falta de investimentos em treinamento e capacitação também tem influenciado na estagnação dos salários, porque muitos trabalhadores estão desatualizados e desqualificados para ocupar os empregos disponíveis. Vagas de trabalho cada vez mais escassas, muitas vezes o trabalhador não tem outra opção a não ser continuar na mesma função com um salário que não evolui. Como mudar essa realidade? Será que isso é possível? Portanto, se você então precisa de abertura de caminhos, você precisa, mudar a situação da sua vida profissional, porque tem até, inclusive, afetado outras áreas da sua vida, se alie a Deus. Você vai acompanhar agora essa entrevista, a nossa repórter vai mostrar, através dessa entrevista com a Delma, como era a vida dela antes dela fazer uma aliança com Deus, ter um pacto com Deus, como está agora. Acompanhe com atenção os detalhes. E se Deus mudou a vida da Delma, com certeza pode mudar a sua também. Nós sabemos que uma das dificuldades da vida é depender de alguém, não é mesmo? E era essa a realidade da Delma. E ela vai contar um pouco mais da sua história. Olá, Delma, seja bem-vinda ao nosso programa. Conte-nos como que era a sua vida antes. Morando de favor, né? 3 filhos pequenos, separada, desempregada, sem perspectiva alguma de uma formação, de conquistar um emprego, conquistar uma profissão. Assim, eu vivenciei muitos anos, dependendo de familiares, dependendo de pessoas para me dar até mesmo uma passagem de ônibus. Dentre essas dificuldades que você enfrentou, qual que foi a pior situação? Um belo dia, uma pessoa entrou na nossa casa. Não aconteceu nada com nenhum de nós, mas foi uma situação humilhante, porque estávamos dormindo, eu, meus filhos, a minha mãe, e no outro dia nós tivemos que mudar imediatamente. E para mim foi humilhante eu precisar, depender de uma pessoa para pagar o aluguel.
Porém, se passaram alguns meses e essa pessoa disse que não poderia mais pagar meu aluguel. Então ali foi um ponto assim crucial para mim. E como que você chegou até as reuniões da prosperidade com Deus? E aconteceu que uma conhecida minha me fez o convite para chegar até essa reunião da prosperidade com Deus. Ela disse que lá mudaria a minha vida. E assim eu comecei a ouvir as direções do altar, colocar em prática, mesmo nas dificuldades que também eu continuava enfrentando, que às vezes eu não tinha nem sequer a passagem de ônibus para voltar para casa. Mesmo assim, eu perseverando e crendo que a minha vida iria mudar. E assim fui abrindo outras portas para mim, né? E eu comecei a conquistar. Deus ele tem me proporcionado muito mais além do que eu esperava, né? Hoje nós temos a nossa própria empresa, conquistamos carros, conquistei o apartamento no condomínio fechado, muito confortável, né? Também parceira de um curso, também na minha primeira graduação que eu tive, hoje eu sou parceira também no ramo imobiliário. E agora eu quero saber, dentre todas as suas conquistas, né, que você teve ao longo da sua vida, qual que foi a maior? Acima de tudo, em primeiro lugar, é o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo, porque eu tenho que estar vivendo nesse mundo como se não tivesse nada, né? Tendo tudo, porém como se eu não tivesse nada. E o maior de tudo isso, de todas essas conquistas, foi o meu batismo com o Espírito Santo. É isso. Muito obrigada, Delma, pela sua participação. E se você, assim como ela, busca uma mudança, uma transformação de vida, participe das palestras da Prosperidade com Deus. Voltamos com o Senhor nos estúdios. Situação que ela vivia, né? Aliás, muito obrigado à repórter, a Delma, que testemunhou. Você viu a situação dela, dependência de pessoas, humilhações, enfim. Deus mudou a vida dela. Hoje é uma pessoa transformada, feliz, e eu quero convidar você a estar conosco nesta próxima segunda-feira no Congresso da Prosperidade com Deus. Você vai se unir a muitas pessoas que têm clamado a Deus, têm recebido de Deus, da sua palavra, do altar, a direção para mudar a sua história, para mudar a sua vida. 6 horários à sua disposição, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas e os 2 horários finais de palestra, 18 horas com o Bispo Jean e 19h30 eu estarei pessoalmente com você. Os 2 horários finais são os principais, mas você tem 6 opções ao longo de todo o dia. Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, e isso acontecerá em todas as Universal. Venha firmar um pacto com Deus, venha ter a sua aliança com Deus, porque de mão dada com Ele, Ele vai lhe guiar, lhe inspirar, lhe orientar e você vai sair das situações adversas que você vem enfrentando. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus.
divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Portanto, venha firmar o seu pacto com Deus. Se você não tem uma aliança, um anel como este, gratuitamente você receberá nessa próxima segunda-feira aqui a frase em hebraico, aliança com Deus, e certamente, todas as vezes que você olhar para esta aliança, você vai lembrar do seu empenho de palavra para com Deus e a dele para com você. Ou seja, isso é um pacto. Quando você então cumpre a sua parte com Deus, obviamente que a dele não falha. Agora, você tem que trazer os seus problemas para ele. Você tem que entender que as lutas profissionais, as lutas econômicas, elas têm uma raiz que é espiritual. Quantas são as pessoas que não progridem porque são vítimas de inveja, de praga, de olho grande? Você montou um comércio e bastou para as pessoas despertarem, sabe, uma inveja muito grande contra você. O seu comércio é bem localizado, você tem tudo para vencer na vida, mas a coisa não vai. Isso não é normal. Você é aquela pessoa que trabalha muito, que se dedica muito, a coisa não flui. Chegou a hora disso mudar. Nesta segunda-feira, então, aguardamos por você nos 6 horários e o endereço está aí. Você é o nosso convidado, entrada e estacionamento gratuitos e você, então, vai ter oportunidade de começar uma nova história. O segundo semestre vem por aí, hein? E é muito importante que você se prepare para ele de mãos dadas com Deus. Próxima segunda agora, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, 6 horários de reunião, de palestra. Você é muito bem-vindo, tá bom? Vamos agora a alguns de muitos resultados que têm acontecido todas as segundas-feiras através da fé, através da aliança com Deus. Nome da senhora? Miriam. Dona Miriam Vitória no pacto. Eu estou fazendo pacto desde o ano passado, pegando firme, né? Porque eu nunca ia para essa reunião de segunda. E sempre do propósito de querer botar um negócio para mim. Queria parar de trabalhar para os outros, né? Uhum. E quando foi... Eu abri uma loja virtual no iFood, mas não deu muito certo, porque era uma coisa que eu estava fazendo em casa, o espaço insuficiente, né? E aí eu continuei perseverando. Quando foi semana passada, eu costumo fazer um caminho só, quando eu venho do trabalho para cá. Semana passada, do nada, assim, eu digo, vou por aqui, né? Eu vou entrar aqui, que eu acho que é mais perto. E aí eu passei em frente a um local que estava lá com a placa que passava o ponto completo. Fui lá dar uma olhadinha. Mas, quando eu olhei assim, tudo muito completo mesmo, né? Eu pensei assim comigo, não tenho grana para fazer isso, né? Mas, enfim, vou continuar em oração. E aí eu passei, toda vez que eu passava lá, eu parava lá para orar. Eu dizia, meu Deus, eu quero muito poder abrir o meu negócio. E, se for da sua vontade, o Senhor vai providenciar para mim conseguir esse lugar, né? E os dias foram passando e coragem nada de eu entrar em contato com a pessoa, né? Aí, quando foi na quinta-feira, eu digo, não, eu vou entrar em contato com a pessoa, porque o não eu já tenho mesmo, então eu vou tentar o sim. Sem dinheiro, pastor, sabe? Sem dinheiro mesmo. Eu falei, não sei como é que vai ser, mas eu vou lá. Entrei em contato com a criatura e ela, você vem aqui, dá uma olhada, quem sabe você gosta e tal, a gente conversa. E eu fui, né? Eu falei, eu vou botar o carão assim, vou, sabe, conversar com ela e vamos ver no que vai ser. Eu falei, Senhor, veja aí, sabe, porque eu preciso da sua ajuda. Fui lá conversar com ela. Um lugar, assim, maravilhoso, com toda a aparelhagem que eu preciso para... Qual ramo? Alimentação. Alimentação. Né? O que é? Restaurante? É lanchonete, restaurante virtual, tudo pelo iFood, né? Uma loja que eu tenho no iFood. E aí eu fui lá conversar com ela, entrei, assim, fiquei uau, né? Assim, muito legal mesmo lá dentro, tudo muito, muito equipadinho. Conversei com ela e ela disse assim, dona Miriam, eu gostei da senhora, sabe? Por que a gente não faz negócio e tal, né? E eu levei meu filho comigo. Aí o meu filho fez assim, e aí, mãe, né? Sabe? E aí, tomou posse? Como é? Fiz negócio com ela na sexta-feira, fechei o contrato com ela. Ela tirou até o advogado, que o advogado estava enrolando muito para fazer o contrato. E aí fechei o negócio com ela, já inaugurei hoje. Hoje? Hoje. Começou hoje? Comecei hoje, 7 horas da manhã, já providenciando café da manhã, almoço, e graças a Deus, tudo certo. E agora
é pegar firme aí e continuar na fé, porque Deus honra. É fiel. É, sim, Firme eu no sou. pacto. Eu estou firme no pacto. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Seu nome? Paula. Paula, vitória no pacto. A minha vitória, assim, antes de eu começar o pacto, eu tinha uma vida totalmente destruída. Ordem de despejo, envolvida com agiota, gastava meu dinheiro em drogas, tudo que não valia a pena. Comecei a fazer o pacto, peguei firme e de lá para cá Deus foi mudando. Deus me deu uma direção para eu montar meu próprio negócio. Eu trabalho hoje no ramo de alimentação, faço salgado, forneço para festas e para lanchonete. Então, já são 11 anos que eu trabalho nesse ramo. Deus transformou minha vida onde eu tenho o nome limpo. Deus transformou a minha vida em todas as áreas, enfatizando todas elas: casamento, filha, saúde. Vida espiritual. E a vida espiritual que eu ia falar, o principal. de tudo. Ele me deu o Espírito Santo, buscando, pedindo a Deus. Amém. E eu tenho uma vida financeira hoje, vamos dizer assim, boa, estável. Eu como o que eu quero, eu compro o que eu quero, que antes eu só usava roupa de brechó ou doada. Hoje eu vou na loja, escolho roupa para mim, para meu esposo, para minha filha. Eu tinha o sonho de ter habilitação, eu concluí, hoje eu tenho habilitação. Eu queria um carro próprio. Não é assim o carro do ano, mas é um carro que Deus me deu, vou terminar de pagar ele, quitar ele agora dia 20. Então, assim, Deus tem honrado muito. Mudou completamente a sua vida. Mudou completamente, e o principal de tudo, como eu falei, o Espírito Santo. Tem né? paz. Graças a Deus, deito no travesseiro, durmo tranquila, levanto, Deus me dá direção. Às vezes tem tantas encomendas que eu não dou conta, fico meio doidinha. Muitos assim, clientes. Graças a Deus. Quer dizer, desde a vida espiritual, o reino de Deus aí dentro. Sim, senhor. E as demais coisas Deus tem feito. Tudo mesmo, completo. Não é pela metade. Firme também no pacto. Firme, com certeza. Toda segunda. Em nome de Jesus. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém. Boa noite, seu nome? Boa noite, é Márcia. Márcia, antes da aliança com Deus, no Congresso da Prosperidade, como é que estava a sua vida financeira profissional? Então, eu e o meu esposo, Mais pertinho. a gente trabalhava de empregado, Aham. né? E ficamos assim uns 2, 3 anos. Só que meu esposo sempre queria ter o próprio negócio. Uhum. Só que assim, já frequentava a igreja, mas não fazia a corrente. Não vinha na segunda-feira. Aham. Mas aí quando o pastor falou assim, você tem que lutar pela sua vida financeira. Então a gente passou a vir nas segundas, toda segunda. Uhum. E apareceu a oportunidade, a gente alugou um ponto, montamos ali o negócio e ele começou a trabalhar. Deram um passo de fé. Sim, só que não tinha cliente. Ninguém conhecia ainda o trabalho, não conhecia a gente. Mas assim, a gente continuou perseverando, buscando, Deus foi dando a direção e começou a aparecer clientela. Tanto que hoje, o espaço em que está a mecânica hoje, ela é muito pequena. Então, assim, a gente precisa de um espaço maior. Uhum. E foi que a gente conseguiu alugar um espaço maior. É tanto que um cliente nosso, ele tem uma revenda de veículos, que é onde a gente trabalha com eles, e ele pediu que a gente tivesse um espaço maior, porque agora eles vão vender uma marca de veículos e a gente vai ser autorizada deles. Poxa. Então, agora a gente vai para um espaço maior, que está em reforma, graças a Deus. Então, tem a empresa dele e tem a minha, que eu montei também. Então, assim, a gente tem prosperado mais, assim, através do altar. Uhum. Se não fosse a direção do altar, a gente ainda estaria de empregado. Aí a gente usou a fé, a inteligência, né, que a gente adquire aqui nas reuniões, e Deus tem provido tudo. Então, hoje, ele tem o carro dele, eu tenho o meu carro, tenho o carro da empresa, e agora a moça do terreno, a dona do terreno, ofereceu para a gente adquirir o terreno. Uhum. Então, hoje a gente já está com os papéis no banco, isso em poucos anos. Está tomando posse, né? Tomando posse. Coisas que há muitos anos a gente vinha pedindo, mas não fazia corrente, não tinha pacto. Uhum. A gente não tinha o pacto com Deus. A gente queria, mas não queria fazer o sacrifício de buscar, de pedir. E tudo é sobre a direção de Deus. Uhum. E Deus tem nos provido, tem abençoado cada vez mais. Então, tem a empresa dele, tem a minha, o nosso filho trabalha junto com a gente, e Deus só tem honrado. Graças a Deus. Só que assim, tudo isso a gente só tem porque o Espírito Santo, que a gente recebeu, tem dado essa direção. Ele é o guia, né? Ele é o guia. Tudo hoje, a gente vai fazer qualquer coisa. Se a gente fica na dúvida, a gente pede a direção de Deus. E o Espírito Santo nos dá a direção, nos orienta o que fazer e como fazer. E é a maior riqueza que a gente tem. A gente pode ter os bens, pode ter a bênção de Deus, mas
o Espírito Santo é quem nos guia. Graças a Deus. Está valendo a pena, né? Com certeza. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito mais. Bem forte para Jesus. Amém? Qual que é o seu nome? Carlos. Carlos. Vitória no Pacto. Como é que era a sua vida antes? Como é que está agora? Bom, há 10 anos eu trabalhei de carteira assinada, né? Trabalhava com montagem de móveis. E sempre estava naquele salário limitado, né? Tipo, aquela comodidade. Aí chegou, tipo, agora faz 2 anos já que a empresa, ela faliu, né? Encerrou as atividades. Encerrou. Você trabalhava para essa empresa. Isso. Aí, tipo, eu fiquei sem saber o que fazer, né? Tipo, procurei outras empresas para me trabalhar também, só que várias pessoas me falavam, né? Tipo, por que tu não trabalha para si, né? Terceiriza a montagem, abre tua empresa e tu tem ferramenta, tu tem mão de obra, tu trabalha bem, daí, tipo, só que eu sempre com medo, né? Porque agora eu ia gerar o próprio salário. Eu disse, não, vou trabalhar carteira assinada melhor. Aí passei por algumas empresas e na última que eu passei, antes de entrar para a empresa, eu conversei com ele, né? Aí, tipo, falei, quarta e sexta, né, que são os principais dias ali da semana, não tem como fazer hora extra. Não tem como, cara, né? Por quê? Não, porque eu vou para a igreja esses 2 dias. Aí, não, tudo bem. Só resumindo, né, tipo, as 2 primeiras semanas eu não consegui ir para a igreja, né? Não deu para ir. Então, tipo, fiquei, agora o que fazer? Daí deu um mês da experiência, eu fui conversar com ele, agradeci, né, muito pela oportunidade, né, que eles me deram, né, e ele pegou, me pagou o que tinha que pagar. Só que daí eu fiquei de novo, sozinho, o que eu vou fazer? Aí é onde eu peguei e pensei, tenho Deus, Deus, então eu vou meter a cara e vamos ver o que vai dar. E depois, resumindo de novo, né, primeiro mês que eu trabalhei para mim, em 2 semanas e meia, eu tirei 5 vezes o que eu tirava de carteira assinada. Peraí, em 2 semanas e meia, 5 vezes mais. 5 vezes mais. Trabalhando por conta. Por conta. O ramo? Montagem de móveis. Montagem de móveis. Hoje você trabalha para si próprio? Hoje trabalho, faz 10 meses. Tem a sua própria empresa, vamos dizer assim. Sim, senhor. Seu próprio negócio. Sim, senhor. E tem caminhado bem? Tem, tá tudo se encaminhando. Tipo, nunca me preocupei, tipo assim, na semana não teve montagem. Eu nunca me preocupei. Não para? Tipo assim, por exemplo, não tem montagem, né? Não apareceu, não fechou o negócio. Só que eu nunca me preocupei porque, tipo, Deus, ele sempre supriu o que eu precisava. E tem suprido? Tem suprido. Não falta clientes? Nada. Tipo, indicação, de vez em quando aparece o número no meu telefone ali. Soubesse, tinha tomado essa atitude antes, então. Muito bem antes. Firme no pacto, Carlos? Sim, senhor. Para não? Não. Tem valido a pena. Amém. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Portanto, esses são alguns de muitos testemunhos que nós temos colhido todas as segundas-feiras. Você é o nosso convidado para essa próxima segunda, o Congresso da Prosperidade com Deus, às 7, 10 e meio-dia, às 15, 18 e 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Venha firmar a sua aliança com Deus, venha ter o seu pacto com Deus. Aqui está, então, a Catedral. E isso acontecerá em todas as igrejas universal do Reino de Deus, tá certo? Bem, e nós estamos, então, realizando a Caminhada da Fé, e eu gostaria que você sempre, de segunda a sexta, a partir das 22h30, em todos os canais oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus, participasse então da Caminhada da Fé, tá certo? Você vai ali receber uma palavra, vai assistir a um testemunho muito forte de justiça divina, pessoas que recorreram ao altar de Deus, ao tribunal divino e receberam a justiça. Você é o nosso convidado, aí onde você estiver, para participar de 22h30 até as 11 da noite da Caminhada da Fé, da oração de preparação para a Fogueira Santa da Justiça de Deus, tá certo? Ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e nos encontramos na próxima programação e também na segunda-feira no Congresso da Prosperidade. Até lá. A Caminhada da Fé, rumo à Fogueira Santa da Justiça. Às 10h30 da noite, direto do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão orando com você e por você. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.